Oi, meus amores! Hoje é quinta! E toda quinta tem as nossas terapias de quinta, né? E o tema de hoje foi solicitado pelos nossos seguidores lá do Instagram e é luto. Então, parece ser um tema puxado, né? Difícil de falar, mas ele tem que ser dito e tem que ser conversado. Primeiro vamos entender o que é o luto. O luto é uma angústia grande, é um processo emocional e sentimental que é vivenciado o vazio causado pela perda. E essa perda, esse luto, não precisa ser só de um ente querido. A gente não está falando de luto só relacionado à morte. O luto, gente, ele pode ser um final de um relacionamento, ele pode ser uma mudança de país, ele pode ser uma mudança de emprego. Quando a gente está falando de uma angústia grande em relação a algo que eu perdi, eu tô falando de luto. E dentro da psicologia, a gente tem aí um luto normal e um luto complicado. O que é o luto normal? É aquele luto que a pessoa consegue viver as cinco fases do luto, que eu vou falar aqui um pouquinho delas, de uma forma mais tranquila. Que ela sofre sim, que ela vive sim, mas que ela consegue passar por isso com mais tranquilidade. O luto complicado é quando a gente já tem uma dificuldade em vivenciar essas fases, né? A gente tem 5 fases, a gente pode descrever, dividir o luto em 5 fases. A gente tem a negação, a gente tem a raiva, a gente tem a barganha. Eu abro um parêntese aí nessa fase da barganha, que é a fase onde surge a culpa, porque é a fase que a gente começa a trabalhar o e se. E se eu tivesse ficado mais presente? E se eu tivesse levado no hospital? E se eu tivesse dado um abraço? E se eu tivesse impedido ele de sair? E se? E aí eu transfiro isso para uma culpa para mim. É aí que eu vivo uma responsabilidade que não me cabe. Essa fase costuma ser uma das fases muito difíceis, essa fase da barganha. Depois eu tenho a fase da depressão e depois eu tenho a fase da aceitação. Dentro da fase da depressão, gente, quando a gente fala fase de depressão, eu tô querendo dizer que todo mundo, então, que vai vivenciar o luto vai ter depressão? Não tô falando isso. E nem é. É de se esperar, é um tanto quanto normal. Eu espero de alguém que perde alguém ou algo muito importante para ele, que ele fique um tanto quanto deprimido. Não quer dizer que porque a pessoa está deprimida, ela está com depressão. Ela está passando por um processo. O luto é um processo. Então, a gente tem, como eu disse aqui, as 5 fases do luto. Eu tenho a negação, eu tenho a raiva, eu tenho a barganha, eu tenho a depressão e eu tenho, no final, a aceitação. Para algumas pessoas, pode ser muito mais tranquilo fazer essa passagem das 5 fases do luto. Para outras, não. E a gente tem dentro do luto várias questões aí que podem surgir. Eu posso ter crise de ansiedade, eu posso ter estresse, eu posso ter crise de choro, dor de cabeça, uma melancolia e uma culpa muito grande, eu posso ter insônia, desânimo. Então tem várias coisas, é um pacotinho aí que esse processo contém. Quando tiver muito difícil, aí eu devo procurar a ajuda de um profissional. Primeiro, para entender todas essas fases e ver em qual fase eu me encaixo. Como que eu posso fazer para passar melhor por essa fase? É falar, gente, fale sobre isso, converse, não se isole, perceba, tá dentro de um padrão de uma normalidade? Ok. Não tá dentro de um padrão de uma normalidade? Então vamos procurar ajuda. Tabata, o que é normal e anormal? Não tem um tempo. Não tem um tempo que a gente vira e fale assim, o luto dura 5 meses, o luto dura 2 meses, o luto dura 2 dias. Não, a gente está falando de indivíduo. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de indivíduos que são diferentes. Cada um tem a sua particularidade. Cada um vai viver, vai experimentar, vai sentir de uma forma. Então, cada um vai passar pelo luto de uma forma. O que eu preciso compreender? Que eu tô vivendo essa fase, esse momento. E que se tá difícil demais pra mim, não tem problema nenhum em eu falar. Tá difícil.
deixa eu procurar ajuda, porque a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Então, primeira coisa, é difícil, é complicado, mas tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser conversado e principalmente tem que ser sentido. Então nós temos que sentir, viver e compreender todo esse processo que o luto traz pra gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisinhas. Conto com vocês aí na nossa próxima quinta. Achou o vídeo interessante? Então compartilha. Qualquer coisa é só me chamar. Fica aqui mais uma vez o meu beijo, o meu abraço e eu espero vocês na nossa próxima quinta. Beijo! Tchau!